Metrô e CPTM estarão de greve hoje, dia 3/10 de 2023. O motivo? Estão contra a privatização. Roda a vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou Rodrigo do Sobre Cidades e hoje eu vou fazer uma espécie de edição especial, pois eu não vejo o Sobre Cidades como um blog de breaking news. Até porque eu não tenho como competir com gigantes como o Diário do Transporte e Via Trólebus, dos meus amigos Adamo e Renato. Inclusive, estou lançando esse vídeo nesse horário estranho na esperança de ajudar algumas pessoas a se deslocarem de uma forma que afete menos a rotina, se é que isso terá como amanhã. Por isso, vou tratar região por região afetada, de modo que as coisas possam talvez ficar um pouco mais claras a respeito do caminho e dos itinerários que possamos fazer. Na Zona Leste, o caminho da linha 3 vermelha, as linhas que passam pela radial ou terminam nos terminais anexos às estações do metrô, normalmente, em casos como esse, se estendem até o terminal Parque Dom Pedro, um dos principais terminais da cidade. Na Zona Sul, que também é abrangência da linha 1 azul, temos duas linhas que fazem trajetos semelhantes ao metrô, né? A linha 175T, Jabaquara Metrô Santana, e a 5290, divisa Diadema, terminal Parque Dom Pedro, que chegam à Zona Norte e ao Centro respectivamente. Na Zona Norte, saindo do Parque Dom Pedro, temos a 2104, que é a Metrô Santana, terminal Parque Dom Pedro, que passa pela maioria das estações pós-centro na Zona Norte da capital. No trajeto da linha 2, se tratando de Paulista e Vila Madalena, temos diversas linhas de ônibus que podem substituir o percurso dos trens. Entretanto, sabemos que o número de ônibus jamais será suficiente para cobrir toda a demanda metroferroviária. Quanto às linhas da CPTM, geralmente também há um plano de contingência por parte da MTU, com serviços Paese, que é aquele plano de apoio entre empresas em situação de emergência, no trajeto das linhas e outras que também chegam à estação de metrô ao centro de São Paulo, podendo fazer a integração com os ônibus da SP Trans, né? E a motivação da greve, segundo os organizadores, é contra o processo de desestatização do transporte sobre trilhos no estado de São Paulo e também contra a desestatização da Sabesp, que é a empresa responsável pela distribuição de água e coleta de esgoto na maioria das cidades aqui da Grande São Paulo e também na capital. Sabemos que o que estão fazendo é defender de alguma forma um emprego, é não querer correr o risco de eventuais demissões em caso de concessão de empresas públicas para empresas particulares, né? Mas vejam o que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou a respeito dessa greve. Quero entender se eles vão ter respeito por uma decisão judicial ou não. Porque a decisão judicial é bem clara. Aliás, a jurisprudência do TST proíbe greve que tenha como objeto a questão da privatização. A gente não está discutindo relação capital-trabalho, melhoria na condição de trabalho, salário. A gente tem uma discordância com relação a um processo de desestatização, cujo estudo está começando. A maneira de protestar é privar a população, privar o cidadão do transporte. É essa maneira que a gente vai proteger o trabalhador, deixando o trabalhador sem ter como chegar no trabalho, sem ter como chegar na consulta, sem ter como chegar na entrevista de emprego. Ainda assim, em 2023, com certeza temos patrões que não se importam com o caminho dos seus funcionários para chegar até a empresa, e com certeza podem haver cortes ou descontos em eventuais faltas por conta da dificuldade de locomoção na Grande São Paulo. As estações, por sua vez, também, segundo o governo do estado, não vão ficar em catraca aberta, que é outro ótimo método de protesto por eventuais problemas como tumultos nas estações e nos trens, por conta de também eventuais superlotações, né? E quem fica no meio desse xadrez todo? A população. Coincidentemente ou não, as linhas que vão operar durante a greve são justamente as concessionadas, sendo elas a 8 Diamante, que vai de Amador Bueno e Itapevi até Júlio Prestes, a 9 Esmeralda, que vai de Osasco até Bruno Covas e Vila Natal, a 4 Amarela, Luz Vila Sônia e a linha 5 Lilás, Capão Redondo, Chácara Clabim. As demais, caso se repitam alguns cenários de anos anteriores, operados pelo metrô de São Paulo CPTM, pode ser que haja algum funcionamento parcial para evitar maiores transtornos à população. Agora o questionamento é a partir do seguinte ponto de vista. Olha, sem querer tratar de ideologia alguma, tomar partido de qualquer lado que seja, mas será que é justo um grupo de funcionários fazerem isso com a população que depende do transporte público para chegar aos seus empregos? A população, vendo as linhas já concessionadas operando normalmente em dia de greve, vai pensar justamente o quê? Eu aqui não vou emitir opiniões se sou favorável ou não às concessões, mas quero que você que está vendo esse vídeo aqui, por sinal, não esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Quero que você pense se é uma estratégia acertada ter uma greve para manifestar-se contra a desestatização ou se há também uma outra maneira que tudo isso poderia ser discutido sem afetar a população. Bem, eu vou ficando por aqui nessa edição extra e estranhamente de Breaking News do Sobre Cidades
e voltamos em breve com algumas outras informações ou com qualquer outro tema. Valeu, até a próxima!